Sabe quando você começa a contar a sua história e começa a chorar? Você já percebeu isso? Quando você conta a sua história, a história da sua vida, como é? É leve, é tranquilo? Como que é contar a história da sua vida? Você, quando começa a contar, você chora? Ou você fica com raiva? Então, quando a gente está com raiva ou quando emerge uma emoção muito forte, quando a gente começa a contar a nossa história, é que ainda a gente não está curado. É que a dor é um indício de que devemos parar e olhar para essa história e olhar para o que precisa ser curado ali. Então, quando a gente conta a nossa história sem disfarçar, sabe quando a gente disfarça, assim, fica disfarçando para não chorar, ou contando rápido, falando bem rápido para a gente não chorar? Então, esta emoção que surge aí, essa emoção que emerge aí, isso, antes eu engasgava, agora é mais tranquilo, né? Eu também, eu engasgava bastante antes com a minha história. Hoje já a história já fica uma fonte de força para mim, já não é mais toda aquela dor, toda aquela emoção que surge ali. E quanto mais a gente conta essa história, quanto mais a gente chora, e quanto mais a gente insiste nessa história, contar essa história, mais a gente se identifica com ela. E mais essas imagens, elas vão ficando mais gravadas e reforçando tudo isso na nossa vida. Reforçando o quê? O sentimento que você está sentindo ali. Então, só o que a gente deve fazer? A gente deve parar de contar a história? Enquanto a história for assim tão dolorida, você para de contar e vai trabalhar e vai olhar para essa criança. O que essa criança está querendo te mostrar? O que essa dor, esse vitimismo, essa raiva, tudo isso está querendo te mostrar. Então veja qual é o sentimento que emerge ali quando você conta essa historinha. Qual é o sentimento que emerge? Sentimento de dor, de raiva, de angústia? Qual é? Então, isso mostra que nós não estamos curados. Quando a gente está curado, a gente conta a nossa história e aquilo emociona a gente de uma outra maneira. Emociona a gente de uma maneira da gente se sentir orgulhoso de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou e fica bem com isso. E fica bem com isso. Quem aqui é novo, gente? Quem aqui é novo na live? A Ruby é nova na live? Você é nova na live, hashtag novato, hashtag veterano, lembra que a gente fala nas nossas lives? Hashtag sou novato, hashtag sou veterano. Quem tá aí que é novato e quem tá aí que é veterano? Vamos lá, me fala aí. E essas dinâmicas ocultas da criança, elas nos mostram o quanto a nossa historinha contada, ou o quanto nós estamos ainda dilacerados, o quanto nós estamos com essa dor vigente ali. Primeira live, Rúbia, seja muito bem-vindo, veteraníssimo, hashtag veterano, hashtag novato. Seja bem-vinda, Rúbia, seja muito bem-vinda, sou veterana, olha lá, que maravilha. Então, vamos lá. E aí, gente, quando a gente nasce, a gente é uma tela em branco. Emocionalmente, a gente é uma tela em branco, mentalmente, a gente nasce como uma telinha em branco. E nós vamos sendo programados à medida que a vida vai acontecendo. Principalmente nos 7 primeiros anos. Porque como a gente é essa tela em branco, tudo que acontece com a gente lá na primeira infância, que é essa parte aí dos 7 primeiros anos, a gente grava de uma forma muito profunda e fica tudo armazenado no nosso subconsciente. E aí, nessa infância, nós também temos, tudo que a gente viveu, exatamente tudo. Seja bem-vinda, Bárbara, que legal que você chegou. Então, é bem interessante essa live, gente, não só para a gente como criança, mas para as mães que têm filhos também.
porque quando você já sabe tudo isso que vai ser dito aqui nessa live, quando você vai aprendendo, você sabe melhor lidar com os teus filhos também. Então, os filhos não precisam passar pelas questões que a gente passou, não por exclusão, mas por conhecimento, porque a gente conhece e sabe uma forma diferente de fazer, nem melhor, nem pior, só diferente. Então, essa programação toda se dá durante a concepção, a gestação, o nascimento. As primeiras horas de vida são muito importantes, as 6 primeiras horas de vida e os primeiros 7 anos. Estas questões que a gente vivencia em tudo isso que eu estou falando, vai causar ou não traumas, dores, invalidações, rejeições, abandono, sentimentos aonde a gente vai se sentir assim na criança. Lá na criança, porque tem coisas que a gente pensa que é mais adulto, mas não é, gente. É concepção, gestação, nascimento, 6 horas de vida, até os 7 anos de idade. Ali a gente cria o nosso script, o nosso programa familiar. E este programa vai se replicando ao longo da nossa vida. A gente pensa que as coisas que a gente cria aqui não tem nada a ver com lá. Na verdade, nada mais é do que projeção de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente percebe. Como vivências. Então, você vivenciou lá um trauma, você vivenciou lá na criança abandono, você vivenciou rejeição, você vivenciou um trauma na hora do nascimento, você vivenciou traumas ou a sua mãe não estava muito bem durante a gravidez. E ela passou uma gravidez difícil, ou nessa gravidez era um momento financeiro difícil para o casal, foi um momento que você não seria um bom momento para ter nascido. Então, tudo isso a criança percebe como uma rejeição, e na verdade não tem nada a ver com a gente, não é pessoal. Na verdade é um momento que o papai e a mamãe estão vivendo, mas como a gente está lá dentro da barriguinha da mamãe, como é a gente que está lá, a gente percebe como se fosse nosso. E como a gente percebe a nossa realidade, assim a gente a cria. Então a gente vai criando ao longo da vida mais situações para mostrar essas feridas, essas dores. Então isso tudo fica lá, armazenado no nosso subconsciente, e isso tudo dá origem às dinâmicas ocultas da criança, que são partes de nós que estão mal resolvidas, que não estão curadas. É uma parte emocional de mim que ficou aprisionado numa dor. Então, quando nós somos adultos, aí não sabemos que essas questões estão lá, mas elas estão, né? E aí elas vão começar a projetar coisas na nossa vida. Essa é a nossa parte emocional não curada que aparece nas dinâmicas ocultas da criança. E essas dinâmicas ocultas, hoje eu vou falar 4, mas são muitas, né? Vocês que conhecem bastante, já estão aqui, ou quem está chegando agora, vocês sabem que a criança, ela tem muita força na nossa vida. Ela exerce uma força danada, essa criança em mim, esse emocional em mim. Então hoje eu vou estar falando de 4 dinâmicas, 4 posturas que a criança se coloca para estar de acordo com tudo que foi programado, com esse script que ela viveu. A criança vítima, a criança heroína ou salvadora, a criança birrenta e a criança projetada. Eu vou falar dessas 4 dinâmicas hoje. Essas dinâmicas eu acho mais importantes. Por quê? Porque elas demonstram coisas lá dentro. Durante a live vocês vão estar vendo que elas têm muitas coisas ali dentro delas. Elas têm muito sentimento, muita emoção. Por exemplo, na criança vítima. A criança vítima, essa criança, ela sofreu muitos abusos, abandonos, rejeições, traumas. Ela não foi vista, ela não foi validada. Ninguém olhou para essa criança. Ou, às vezes, olhou, mas ela percebeu os pais distantes,
omissos com ela. Então, ela criou muitos traumas e muitas dores e ela entra nesse espaço de ser vítima, de vitimismo. Quem aqui se sente nessa criança, na criança vítima? Que tem gatilhos aí, que não se sente vista. E às vezes, gente, não é grande coisa. Por exemplo, um pai que foi trabalhar porque precisava trabalhar, uma mãe que foi trabalhar porque precisava trabalhar, e de repente a criança sofreu maus tratos ou não foi bem cuidada por quem ficou para cuidar dela, isso já dá uma percepção para a criança de abandono. Ah, minha mãe nunca estava lá, quem estava lá era a babá, e a babá me tratava mal, e eu fui muito maltratada, e aí fica esta percepção dessas dores. Essas dores ficam lá em várias camadas, tá? Quando a gente faz a mentoria, e a gente vai vendo camadas e mais camadas na mentoria, a gente percebe o quantas camadas que tem destas nuances da criança que não foi vista, da criança que ficou no trauma, que ficou na rejeição, que ficou na invalidação, que ficou na dor. E essa criança, ela vai para a vida nessa sensação de vítima. Então essas dores são gatilhos que quando adultos nós vivenciamos para mostrar o quanto estamos feridos. Então, a gente acha assim, que coisa chata isso aí. Boa noite, João. Que coisa chata isso, a gente ficar, quando adulto, aparecendo essas coisas, mas aparecem para que a gente possa curar. Para que a gente possa curar em nós, são as nossas sombras, né? As nossas sombras, onde a gente tem ali dores para serem curadas, para serem vistas, só que a gente simplesmente exclui esta parte que dói, né? E aí como que a gente vivencia isso? A gente vai vivenciar isso nas relações quando adultos, nas relações com amigos, nas relações de trabalho, nas relações com o parceiro. Gente, relacionamento de casal é um lugar onde mais se a gente estiver atento e se a gente estiver prestando atenção, é onde mais a gente vai se curar. Quando a gente perceber que não é o outro e não é do outro, é meu, e está projetado ali para eu ver e curar, aí você entendeu e as coisas começam a melhorar nas relações. Eu me encaixei nisso, trabalhamos isso nas constelações, mas ainda tenho muito para olhar, com certeza, são muitas camadas, é o que eu falei. São muitas nuances, né? Dessa parte emocional da gente que não se sente vista, que não se sente validada, ou que simplesmente percebeu que não foi cuidada, que não foi olhada, que não foi validada pelos pais. E a gente sai, essa criança vítima, ela sai pelo mundo tentando buscar isso tudo nos companheiros, nas relações, nos amigos. E a gente não sabe que a gente está na vítima. A gente vai buscar algo para validar ainda mais essa vítima. Então, quando a gente acha alguém na nossa rede de amizades ou de afetos, a gente busca através destas disfuncionalidades. E estas disfuncionalidades estão ali para serem curadas. Quando a gente percebe isso, é muito legal. É muito legal, porque você só precisa olhar para isso. Você precisa colocar num campo de constelação, liberar essas questões, sair da vítima e perceber que você não está sendo vítima agora, que você se coloca nesse lugar de vítima. Por quê? Porque em algum momento da sua vida você se sentiu vítima. Às vezes, dentro da barriga da mamãe, às vezes você, por exemplo, teve um gemelar lá com você e o gemelar morreu e você ficou. Isso dá uma dor muito grande na gente. Quem sabe o que é ser gemelar, ou seja, teu irmão gêmeo perdeu lá dentro da barriga durante a gestação, a pessoa se sente abandonada, a gente se sente muito mal. Bom, a criança vítima,
no adulto, o que isso vai acontecer comigo, Sol, quando eu tô na criança vítima no adulto? Eu vou atrair pessoas pro meu adulto, eu vou atrair pessoas que me fazem me sentir vítima. Eu vou atrair pessoas que me fazem me sentir vítima. Isso faz sentido para vocês? Então, geralmente, eu atraio algozes, eu atraio pessoas que vão me tratar da forma que eu entendo o amor. Como que eu entendi o amor? Como que eu signifiquei o amor na minha infância? Eu signifiquei o amor sendo vista, sendo validada, sendo elogiada. Quando você se percebia elogiada, se percebia vista, como é não se sentir assim? E não precisa ser, gente, como eu falei agora, pra gente ser essa criança vítima, não precisa ser vítima de maus tratos, de abusos. Lógico que essa criança realmente é vítima e vai se sentir assim. Mas a minha percepção de alguma situação onde eu me percebi vítima e me vi vítima, ou a minha mãe, eu por lealdade sistêmica, fico lá na vítima. Fico lá na vítima. Então, eu atraio abusadores, eu atraio pessoas quando eu sou adulta, eu atraio pessoas para mostrar que eu estou na vítima. E geralmente você vai estar na vítima no trabalho, você vai atrair ou trabalho que não dá certo, nunca dá certo, você se sente vítima disso, ou chefes que não te validam, não te veem, não te elogiam. Ou por quê? Porque na verdade você está espelhando o que você conhece como amor, ou o que você conhece como relação. Então, criança vítima, falamos. Agora nós vamos falar sobre a criança salvadora e heroína, que é a segunda dinâmica oculta que eu vou falar hoje. É aquela criança que se sacrifica pela família. Aquela criança que se sacrifica pelos pais, aquela criança que se sacrifica pelos irmãos. Ela faz coisas que a gente nem acredita que ela faz, mas ela faz. Ela faz para curar para ajudar. Ela acha que aquilo é imprescindível. Bert Hellinger diz, o pai das constelações, ele diz o seguinte, que a ilusão da criança é de se sentir importante. Essa criança, ela tem a necessidade de se sentir importante. E aí ela vai lá fazer por esses pais, por esses irmãos, e geralmente a criança que é a salvadora, a heroína, ela passa a vida fazendo assim. Então ela vai atrair relacionamentos para ser a heroína, geralmente pessoas com bastante problemas, para que eu possa ir lá e ajudar. Olha lá que legal. Quem se viu ou se vê assim? Só que assim, uma criança que está na salvadora, na heroína, ela é heroína de tudo. Ela traz um peso para ela e um peso para a família muito grande. Muito grande. Por quê? Porque ela faz pelo pai, ela faz pela mãe, ela faz pelos irmãos. Geralmente, quando a mãe morre numa família, quando a criança é muito nova, ela sai fazendo isso, querendo ajudar todo mundo. Mas, na verdade, é no afã de ser vista, de ser importante para as pessoas. Então, a criança que é a heroína, né? E ela vai lá e vai fazer por esses pais, vai fazer por essa mãe, vai fazer por todos. Eu tive uma cliente que ela era filha de alcoólatras e para o pai não bater na irmã, ela entrava na frente para apanhar, porque ela era mais velha e ela não queria que a irmã sofresse. E por causa da mãe também. Então, você veja que a gente desenvolve isso muito cedo na vida. E depois a gente está disfuncional, buscando um pai nos relacionamentos e a gente nem percebe que os gatilhos são muito difíceis e são os mesmos ali que te trazem essa necessidade aí de ser vista. Para você sair desse peso que você carrega por essa família. Porque uma pessoa que se sacrifica ou pela empresa, ela traz um peso muito grande para a empresa.
ou pela família, ela traz um peso muito grande também para a família. Por quê? Porque todo excesso mostra uma falta. Por que que você precisa tanto estar neste lugar de heroína, de herói, de sacrifício pelo outro? Aí nós temos também a criança birrenta ou o pequeno tirano. Essa criança também é ferida. A gente acha que não, mas ela é ferida. É uma criança que pede limite aos pais. É aquela criança que geralmente está no lugar de um grande. E aí ela se sente grande, ela sente que ela precisa estar lá num pedestal. Então essa criança birrenta ou pequeno tirano é uma criança também que queria ser vista, que queria ter limites, que queria estar no lugar de filho, no lugar de pequeno. Mas ela entrou no lugar de um grande. Então a criança que se joga no chão, lá no mercado, a criança que se joga no chão no shopping, é a criança que quer porque quer chamar a atenção de todo mundo. Então ela pede limite aos pais. E os pais não entendem o que é dar limite. Às vezes os pais vão para o espaço de bater, de fazer um monte de coisa, e na verdade uma constelação traria ela para o lugar dela. Traria ela para o lugar dela de pequeno. E ela não precisaria fazer pelos pais. De repente os pais estão com problemas, de repente os pais são separados, e essa criança ela entra no lugar do pai, e aí ela fica como grande, a mãe não consegue dar limite. Mas o que essa criança quer? Ser vista e ser acolhida. Esta é a questão. Ela quer limite, só que ela testa os pais o tempo todo. Ela testa os pais o tempo todo, porque ela precisa voltar para o lugar dela de pequeno. Ela precisa parar de fazer pelos grandes. Só que como ela não sabe, ela fica revoltada, porque ela não sabe o que está acontecendo ali. Então ela entra nesse espaço de birra, de revolta, de raiva. E aí, por fim, a gente vai falar agora da criança projetada. A criança projetada é quando nós, no adulto, projetamos essas nossas partes emocionais não curadas e não resolvidas no outro e na nossa vida de modo geral. São os gatilhos que quando a gente é adulto, a gente vai colocando, projetando nas relações com os amigos, nas relações com os amores. Nós projetamos isso. Tailine, tá aí, Tailine? Esta é a questão. A gente projeta nos afetos, nas amizades, na vida financeira. É como um script. E aí o gatilho que está ali na nossa vida é o que a gente precisa para ver e curar essas projeções. E a única forma que a gente tem de curar essas projeções é a gente olhar para elas. Se a gente não tem quem nos mostre, como que a gente vai estar olhando para isso? Então, de repente, como eu signifiquei o amor? Isso, como eu signifiquei o amor? Como o amor foi significado para mim? Então, eu tenho um script. E aí, nós entramos numa relação. E começa a rodar um filminho. Começa a rodar um filminho automaticamente. E este filminho que está rodando ali é o filminho que, se você perceber, vai rodar em todas as suas relações. Geralmente é o filminho do papai e da mamãe. E aí, como você significou o amor? O amor para você era o quê? Como é que você viu a sua mãe? Ser muito bem tratada? Ou como é que você viu o seu pai? Você julgou, excluiu? E lá na dor da criança, a gente fica tomando as dores dos grandes. E a gente toma as dores da nossa mãe pra gente. E aí a gente significa o amor de alguma forma que não é de uma forma leve, possível, curada.
E aí, estas questões todas ficam aí muito, muito, muito projetadas nas nossas vidas. Então, eu falei das 4, da vítima, deixa eu me lembrar aqui, quais foram todas. A vítima, a criança projetada, o pequeno tirano e a que se sacrifica pela família, a heroína. Quem aí se sente igual ou se identificou com uma dessas crianças? E quais os gatilhos que você percebe em você? Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho. Vamos conversar, vamos interagir aqui na live. Qual é a forma que você se identificou? O que você identificou? Como a vítima, a tirana, eu muito, Qual mais? Assim, eu sou a que cuido de todo mundo. Eu sou a pequena tirana. Eu sou a heroína. Eu sou a vítima. Eu sou a projetada. Gente, e a gente também pode ter um pouquinho de todas. A gente pode ter um pouquinho de todas. Não precisa ser puramente uma. É um traço mais forte que a gente tem de uma, né? A gente identifica os gatilhos, Janaína, quando a gente começa a perceber numa relação o que acontece quando você fica triste na relação, quando você fica com raiva na relação, quando você fica invalidada na relação, quando você fica, você se sente, provavelmente você se sente injustiçada. Se você é a pessoa que cuida de todo mundo, você provavelmente se sente injustiçada, ou seja, eu faço por todo mundo e na minha vez ninguém faz por mim. É verdade, isso é sensacional. Como que a gente percebe isso? Na nossa relação no dia a dia. Gente, começa a perceber nas relações de vocês a hora que você se sente magoada, triste. Esses dias, uma cliente minha estava mal e ela disse pra mim: Sol, eu tô muito mal, acordei péssima, tô muito mal. Tô aqui na frente do banco, nem consigo entrar, porque eu tô me sentindo péssima aqui. Aí começamos a conversar um pouquinho, e aí a gente percebeu que ela estava triste, porque coisas que aconteceu entre ela e o esposo dela. Naquele dia. E aí, nós fomos olhar, não tinha nada a ver com o esposo. Tinha a ver com questões que aconteceram entre ela e o pai, entre a mãe e o pai, e que ela estava ali repetindo aquelas questões, aquelas dinâmicas, mas a gente perguntava: a quem pertence isso? Isso é meu? Dizia sim. Sim, por quê? Porque eu peguei para mim. Quantas coisas a gente não pega pra gente que nem é da gente? Que é uma dinâmica da nossa mãe, que é uma dinâmica do nosso pai, mas porque fica rodando o filminho, rodando o script, a gente fica repetindo aquela história. E como a gente significou lá na infância, o significado que a gente dá a algo é uma decisão que a gente toma. Então a gente toma a decisão de algo, né? E aquilo se transforma naquele algo que eu decidi que aquilo é. Então, o que é casamento para você? O que é relacionamento para você? Só o que isso tem a ver com a minha criança? Tudo. Você vai projetar fora o que você tem dentro. Nunca é sobre ninguém, é sempre sobre nós. Só como ressignificar isso quando a criança não teve uma boa referência de base? Olha que pergunta linda. A gente vai trabalhar isso nas constelações e são muitas camadas, não é uma coisa só que a gente vai olhar, são muitas coisas que a gente vai olhar. A gente vai olhar quais são os significados que você deu para casamento, para relacionamento, se o que te move para as relações
São valores de afastamento ou valores de aproximação, que é o que a gente vai trabalhar na nossa imersão Acesso ao Sucesso. Essa live é a 4ª live que precede a imersão Acesso ao Sucesso. Então, a gente vai trabalhar crenças e valores de aproximação, crenças e valores de afastamento. O que te faz criar a relação que você está criando? Você cria essa relação para se aproximar do que você quer ou para se afastar do que você não quer? Vamos lá. Você cria as relações, o casamento, para se aproximar do que você quer ou para se afastar do que você não quer? Se eu crio uma relação para me afastar do que eu não quero, exemplo, eu quero me afastar da solidão. Eu quero me afastar desse vazio que eu tenho aqui, que eu me sinto assim extremamente vazia. Uma dependência emocional enorme. Eu busco no outro algo para me preencher. Então eu não estou querendo me aproximar do amor, de alguém que se relaciona bem comigo. Eu estou querendo me afastar da solidão, do vazio. Se eu tenho uma crença de medo de ficar só, eu quero me afastar desse lugar de ficar só. E não me aproximar de uma relação gostosa, leve, boa, maravilhosa. Mas todo mundo quer se aproximar de uma relação boa, leve, maravilhosa. Tá, mas como você está criando essa relação? Com valores e crenças de aproximação ou com valores e crenças de afastamento? Você está criando essa relação por medo de ser só? Para dividir as contas? Porque é muito caro morar sozinho? Isso, gente, são valores de afastamento. Quero me afastar da escassez. Eu quero me afastar da solidão. Eu quero me afastar. Eu tenho do medo. Medo de quê? Medo de ficar sozinho. Então, o que isso acontece? Então tá, se eu crio uma relação, qualquer uma que seja, por crenças de afastamento, eu me afasto da solidão. Quando eu tô muito bem com meu marido, eu vou criar um problema para voltar tudo atrás, para voltar a ter que me afastar novamente. Olha só que loucura. E aí a gente fica no vai e vem, no bate e volta. Isso com tudo. E é sobre isso que vai ser a imersão Acesso ao Sucesso. Por que que você quer fazer dinheiro? Por que que você quer uma vida profissional gostosa, boa? Porque você quer se aproximar da riqueza, da prosperidade, do adulto, de uma vida gostosa, de uma vida boa, da sua segurança pessoal, ou você quer se afastar da pobreza? Ou você quer se afastar? Olha, se você vai lá, tudo que você resiste persiste, exatamente, está lá resistindo. E outra coisa, essa percepção é incrível, lógico, é isso, por isso que nós vamos falar isso lá na nossa imersão. É uma doideira mesmo. Por quê? Porque a gente está querendo se afastar da pobreza, se afastar da escassez, se afastar da falta. Eu tenho medo que falta, eu tenho medo de ser igual a não sei quem, eu tenho medo de repetir não sei o que lá, eu tenho medo blá blá blá. Eu não quero mais fazer isso. Cara, não é para se aproximar da riqueza, é para se afastar da pobreza. Não é para se aproximar da abundância, é para se afastar da escassez. Estes gatilhos todos da nossa criança nos faz criar a nossa vida a partir de crenças de afastamento e não de crenças de aproximação, não de valores de aproximação. Por quê? Quais os gatilhos de uma coisa dessa? Vocês já pararam para pensar? Da falta de afeto, da rejeição, de não ser vista. Então, se eu não sou vista e estou numa relação onde o meu marido não me vê, como que eu vou ter força
para criar dinheiro. Vamos lá. Se a minha ferida, se a minha dor, eu estou na vítima, porque eu não fui vista e eu preciso desesperadamente ser vista. Por quê? Porque é uma das necessidades que eu tenho, porque lá eu não fui vista. E aí eu atraio para mim um homem que não me vê, que me ignora. Imagina a dor que você não está sentindo. Imagina. O que você acha que você tem força para... Teu emocional vai ficar um trapo, um frangalhos. Como é que você vai fazer dinheiro? Você vai fazer dinheiro para quê? Desesperadamente para sair da relação. Então, de novo, vou fazer dinheiro por afastamento e não por aproximação. Quando eu faço tudo por afastamento, por valores e crenças de afastamento, o que isso vai me trazer? A hora que eu chego lá, eu volto 10 casas para trás, desculpa. Voltando 10 casas, por quê? Porque eu me afastei, consegui arrumar o dinheiro, consegui, agora vou embora da relação. Mas aí, porque é por crença de afastamento, eu tenho que voltar e fazer tudo de novo. Porque eu não estou criando a partir da solução, eu estou criando a partir do problema. E como a Thay falou, eu estou criando na resistência. E o que a minha criança tem a ver com isso, Sol? Ela não foi vista e eu vou trair um homem que não me vê. Eu me sinto rejeitada, eu vou atrair um homem que me rejeita, uma mulher que me rejeita. Eu me sinto na vítima, eu vou atrair pessoas que me fazem me sentir vítima. Na vítima, eu tenho força para ser rica? Na vítima, eu tenho força para criar dinheiro? Na vítima, eu tenho força para ser feliz? Ou eu só vou olhar para as coisas que me trazem dor? O que vocês acham? Tem um livro da Lise Bourbeau, Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais, não sei se vocês já leram, eu recomendo muito. É um livro que mostra as feridas da criança e as máscaras que a criança usa para diminuir a dor. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. A ferida do abandono, ela traz a máscara da dependência. Então, quando eu fui abandonada na criança, então eu trago a máscara da dependência. Então, eu sou dependente porque eu me sinto uma criança abandonada. A ferida da rejeição, quando eu me senti lá na criança rejeitada, eu trago a máscara do escapista. O escapista é aquele que vai embora antes de ser rejeitado. Porque antes que me rejeitem, eu já rejeito, já vou embora para não ter o risco. Então, eu vou sabotando as relações, sabotando para o outro ir embora, para eu dizer, viu como é que eu estava certo? Como é que mais cedo ou mais tarde a pessoa ia me deixar? A ferida da humilhação, aonde a máscara é o masoquismo, ou seja, eu fui humilhado, daí eu sofro, né? Então eu entro nesse espaço de vitimização. A ferida da traição, a máscara é o controle, porque a gente acha que quando a gente controla algo ou alguém, a gente pode fugir da traição. Então lá os pais houve traição lá na vida, na infância. Eu me senti traída por alguém, então geralmente eu vou ter a máscara da controladora. Lê esse livro, vale a pena, tá, gente? É um livro muito legal que vale a pena ler. E a injustiça, quem se sentiu injustiçada, Janaína, ela usa a máscara do rígido, é rígida. Parece que não tá sentindo nada e tá sentindo tudo, né? Então, esta live, gente, ela faz parte da imersão Acesso ao Sucesso, que vai iniciar no dia 17/5.
Então, entre lá no grupo de interessados, nós está lá no link, vai estar lá no link da bio. Entre no grupo de interessados, o valor da imersão é 584 à vista ou 3 vezes de 203. Então lá nós vamos estar conversando, nós vamos estar falando sobre crenças e valores de aproximação, crenças e valores de afastamento, e a gente pode perceber se a gente está como criando a nossa vida, por crenças e valores de aproximação, por crenças e valores de afastamento, pelo que você acha que você está criando a sua vida. Então entra lá no grupo de interessados, o link está lá na bio. Tem mais 3 lives antes dessa, tá tudo lá. A minha equipe está colocando diariamente todo o conteúdo, vale super a pena. Vocês entenderam um pouquinho aqui, 10%, 5% do que vai ser essa imersão. Imagine quantas coisas a gente não vai poder extrair lá para saber quais são essas crenças e valores de afastamento que a gente está criando a nossa vida. E agora eu vou responder algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui as perguntas. Quando a gente é adulto e a gente não se sente capaz sozinha, isso tem a ver com a minha criança interior? Tem. Porque pode ser que essa criança ferida pode estar indo à frente na sua vida. Essa criança ferida, essa criança vítima vai à frente, e daí eu não sinto força. E também porque eu não tomei os meus pais, porque lá, como eu fui ferida, eu acabei por excluí-los e acabei por perceber a dor maior do que outra coisa qualquer. E quando eu percebo essa dor tão grande, eu vou para o mundo me sentindo incapaz. Ou porque eu fui tragada para dentro das relações, da relação do meu pai, da relação da minha mãe, e não tenho força para a vida porque estou no lugar de um grande. Então sim, tem tudo a ver com isso. Me sinto perdida, magoada, triste. Será que preciso acolher minha criança? Com certeza. Se você está se sentindo, lembra que eu falei no começo da live, com a historinha que a gente conta? Qual é a historinha que a gente conta sobre a nossa vida? Essa historinha determina a nossa vida. Por quê? A nossa percepção da realidade cria a nossa realidade. Então, se você se percebe triste, se você se percebe magoada, perdida, com certeza essas partes emocionais de você estão assim. E você projeta isso em tudo. Então, mais disso você vai criar. Porque você está projetando um script interno no outro. E você vai atrair pessoas para te magoar, para te ferir, para te deixar triste. E aí você vai cada vez mais se sentir mais perdida. Por quê? Porque você está buscando as pessoas para se afastar da tristeza, da mágoa, de estar perdida. Então, você está criando relações para se afastar disso e não para se aproximar do que você quer. Só como seria uma relação para me aproximar do que eu quero? Uma relação onde você se sentisse vista, amada, aonde você se sentisse... Então, eu quero uma relação que eu me sinta como eu me sinto comigo mesmo. E como você se sente com você mesmo? Você se vê? Você se acolhe? Você se valida? Se valoriza? Ou você fica esperando isso do outro? Quando nós esperamos que o outro nos veja, que o outro nos acolha, que o outro nos valorize, é porque nós não estamos fazendo isso conosco. Nós precisamos olhar com amor para nós. Nós precisamos tratar essas questões e nos amarmos, e nos perceber, nos acolher. Quando a gente fizer isso, a gente vai atrair para a nossa vida por crenças de aproximação. Porque eu me aproximo do que eu sou. Faz sentido, gente? Como é que vocês estão vendo isso tudo aí? Sinto que eu preciso ser notada, vista. Será que pode ser minha criança interior pedindo ajuda? Sim, é aquilo que eu falei durante a live inteira, gente. Se a gente
não se sentiu vista, notada pelos nossos pais, a gente vai procurar ser vista e ser notada pelas pessoas, né? Então, o que eu vou fazer? Posso fazer um monte de coisa, eu posso servir a vida de muitos, e ser vista e ser notada, por exemplo, na internet, entregando valor à vida de muitos, ao invés de estar na criança ferida, com peninha de mim. Olha que maravilha! Olha que maravilha quando eu posso ser notada por algo que a minha criança tem como uma ferida, uma dor. E aí, se eu for buscar uma relação, eu vou buscar uma relação onde a pessoa não me vê, não me nota, porque é assim que eu me sinto, é assim que eu me vejo. E quanto mais eu não me vejo, não me noto, não me valorizo, não tenho autoamor, assim eu projeto no outro e o outro vai fazer a mesma coisa, para eu aprender a me amar, para eu aprender a me validar, para eu aprender a me acolher. Porque não é nada sobre ninguém, é sempre tudo sobre nós. Eu me sinto mal porque minha namorada não me elogia. Tem a ver com a minha criança? Acabei de dizer, gente, se a tua namorada não te elogia, você se elogia? Você se ama? Você se valida? Você se acolhe? Quando a gente se ama, se valida, se elogia, se acolhe, a gente é o melhor para nós. E aí, por crenças de aproximação, você vai aproximar pessoas de você que fazem o mesmo que você faz. Agora, se eu me trato mal, se eu nem percebo quem eu sou, se eu nem sei de nada sobre mim, eu entro na relação querendo do outro que eu não recebi do meu pai e da minha mãe. Na verdade, o que eu gostaria de ter recebido isso lá na minha infância. Tá, só, mas eu não recebi. E daí? Como eu faço? E daí o meu adulto, agora, que tomou consciência de tudo isso, que sabe de tudo isso, que tem noção das coisas que eu estou projetando fora, que assistiu essa live e todas as outras que vieram antes, ele vai tomar conta da criança. Ele vai acolher a criança. Ele vai olhar com amor para essa criança. Ele vai dar todo o olhar que ela precisa. Isso num campo de constelação a gente faz. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nesta imersão, acesso ao sucesso, a gente vai fazer. A gente vai olhar para essa criança. A gente vai acolhê-la. A gente vai dar um lugar para ela. E a gente vai aprender que como começa, perpetua. E como a gente está perpetuando as coisas em nós. Porque alguém não nos viu, a gente também não se vê, não se acolhe, não se valoriza. E aí a gente quer achar alguém que nos veja, nos acolha e nos valoriza. Mas se você não se vê, não se acolhe, não se valoriza, como é que alguém pode te dar mais para você do que você mesmo? Como é que alguém pode ser mais para você do que você mesmo? É mais ou menos igual aquelas mães que aparecem para fazer terapia comigo aqui, fazer constelação. E eu fiz uma pergunta esses dias, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Vamos lá. Qual é a prioridade aí? Quem você põe em primeiro lugar? Isso mesmo. Tá, eu. A maioria das pessoas, a última coisa que vai colocar é eu. Porque acha que isso é ser egoísta. Que isso é ser arrogante.
Então, quando a gente está no avião, lá dentro do avião diz assim, máscaras, no caso da despressurização da cabine, máscaras do avião, desculpa, vão cair automaticamente, ponha primeiro em você, depois coloque nas pessoas que estão ao seu lado. Por que que as pessoas falam isso? Por que que tem essa... Porque se você não estiver bem, o que você vai ter para entregar para o outro? Se você não estiver curada, em paz, que nem essa moça que me falou aqui, como essa moça que me falou aqui, que está triste, magoada, perdida, o que ela pode ter para oferecer para alguém? E se a gente pudesse colocar a nossa criança como a nossa grande pérola, o nosso grande atributo, e a gente pudesse olhar para ela, validar ela e dar para ela tudo que ela não recebeu, diariamente. Cada vez que emocionalmente um gatilho vem e nos faz nos sentir mal, a gente acolher essa criança, olhar para isso ao invés de fazer de conta que não aconteceu nada ali. Buscar ajuda. Parece que a gente não gosta de buscar ajuda. Encerrar ciclos. Encerrar ciclos. A gente fica carregando os ciclos para sempre. E se a gente pudesse realmente encerrar ciclos? Acabou. Ponto. Acabou. Não vou mais ficar falando disso pro resto da vida, contando a historinha triste, lá, 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 lá. Não, esse ciclo já acabou, já encerrou. Então, não é uma pessoa boa para mim. Eu encerro esse ciclo e abro um outro ciclo. Desapega. É do ego isso. Isso não é da centelha, isso não é da nossa conexão divina. Isso é do ego. E se a gente pudesse encerrar os ciclos? Acabou, acabou. Ponto. Coloco um ponto final e paro de arrastar correntes. E paro de criar a vida por crenças e valores de afastamento e começo a olhar para frente e a ver por que eu quero criar o que eu quero criar. Eu quero criar, eu quero saúde. Então eu vou fazer uma alimentação maravilhosa, eu vou fazer exercício físico, eu vou tomar mais água, eu vou fazer yoga, eu vou relaxar, eu vou meditar. Por quê? Porque eu quero uma saúde boa. Então eu me aproximo da saúde, ao invés de me afastar da doença. Eu não faço nada para me afastar da doença. Eu faço tudo para me aproximar do bem-estar, para aproximar da saúde. O que me traz bem-estar? Seguir o bem-estar, seguir a apreciação, seguir o entusiasmo, seguir o que me faz vibrar e não me afastar do que eu não quero. O que eu quero numa relação? Relacionamentos, quando começa o namoro, uma fase que é uma fase de aprendizado, que a gente ainda está conhecendo o outro. Então, você pode terminar, você pode finalizar, você não precisa dar continuidade. Por quê? Não está te trazendo bem-estar, você não está apreciando aquela relação, então por que insistir? Então, namoro é fase seletiva. É para você ver se aquela pessoa realmente tem conexão com você. É para você ver se a pessoa que você está, ela traz bem-estar, apreciação, você é vista. Agora, se você quer se afastar da solidão, da escassez, então você nunca vai construir algo bom para você, porque você está criando uma relação a partir de crenças e valores de afastamento.
E se você pudesse se aproximar de alguém que te faça sentir bem, que você se sinta vista, apreciada. Só que para isso você precisa primeiro se apreciar. Primeiro, ter crenças e valores de aproximação que te levam a se aproximar do que você quer e não a se afastar do que você não quer. Vai ser sobre isso. Nós vamos extrair na nossa imersão, nós vamos extrair crenças e valores de aproximação, nós vamos extrair crenças e valores de afastamento e vamos estar liberando essas questões com dinâmicas. E quando ver é ser livre, e quando a gente ver todas essas coisas, a gente pode olhar para elas e liberar. Então, tem o nosso grupo, a gente já está lá com bastante pessoas no grupo de interessados na imersão Acesso Sucesso. Você também pode fazer parte. Está lá no link da bio, entra lá. Vai ter as 4 lives que dão todo o embasamento para esta imersão.